noite, paz do Senhor a todos. Com motivo de muita alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez para estar fazendo a nossa live, né, o nosso culto abençoado, Santa Ceia do Senhor, né? E estaremos aqui iniciando essa live com a palavra que se encontra no Salmo de 103, onde nós estaremos bendizendo ao Senhor com a nossa alma, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso louvor, porque hoje é um dia especial, que é o dia da Santa Ceia do Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e bendiga tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Somente até aqui. Aqui é um salmo que nos convida a bendizer ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. É um dia de louvor. Ofereça o teu melhor ao Senhor nessa noite. Aproveite cada momento que você estiver na sua casa, onde você estiver ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Declare que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Aqui o salmista Davi, ele vai relatar que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas feridas, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, aliás, né? Ele levou sobre si. Né? E o Senhor nos trouxe a cura. O que tem afetado hoje em dia a sua vida? As preocupações com a pandemia, com tantas más notícias. Mas nessa noite eu convido você a deixar essas más notícias de lado e adorar o Rei dos Reis, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Mais uma vez eu vou declarar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Vamos orar, agradecendo já a presença do Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos te bendizer, ó Pai, nesta noite. Queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, mais essa live, Senhor, em tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, que aonde, meu Pai, essa palavra, meu Deus, adentrar, que haja, meu Deus, transformação, que haja cura, que haja renovo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, aprender a bendizer ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e não nos esquecer de todos os benefícios que o Senhor tem feito, Pai, em nosso favor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam em Ti. Pai, nós queremos também lembrar, Senhor, o Teu sacrifício feito na cruz do Calvário. Hoje uma noite, Senhor, que foi uma santa ceia, Pai, na Tua casa, aonde nós participamos, Pai, do Teu corpo, aonde, Senhor, nós podemos, ó Pai, sentir o Teu sangue, Pai, correr em nossas veias, o sangue que nos traz cura, o sangue que nos traz a paz, o sangue que nos liberta, o sangue que cura todo vírus, que cura todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite. Recebe, Senhor, a adoração. Nós queremos te dizer que Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és poderoso. Tu estás assentado no alto e sublime trono. Os anjos te adoram. Ah, Senhor, Tu és poderoso. Tu és santo, 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 santo. Seja exaltado, Pai. Porque os céus declaram, Senhor, as Tuas obras. Toda a terra está cheia da Tua glória. Nós convidamos, ó Pai, a Tua presença a adentrar a cada lar, Senhor, em cada vida, Papai. Meu Deus, entra nos corações nessa noite, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que a Tua vontade, Senhor, seja feita, Pai, em nossas vidas. Para a glória de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite estar convidando a nossa Bispa Karina, que será a nossa mensageira nessa noite.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a Bispa Karina. Eu quero cumprimentar você que está assistindo essa live nessa hora, você que reservou esse tempo para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra da parte do Senhor, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que essa paz possa reinar aí dentro da tua casa. Assim que você já ouviu que você pode clamar, esteja livre para clamar ao Senhor aí aonde você está. Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. E nessa noite Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu sei que nós não estamos numa igreja, mas você é a igreja. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, aqueles que tiverem uma Bíblia em livro, ou aqueles que estiverem com o seu celular em mãos, que possa ao mesmo tempo compartilhar, não importa. Ou talvez você mesmo que não tem uma Bíblia, que não tem como ler nada agora, abra bem os teus ouvidos e deixa o Senhor falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu gostaria aqui de estar pregando sobre tantas coisas, já que nós estivemos hoje uma Santa Ceia, né? E a Santa Ceia a gente fala de sangue, fala de vinho, mas nós que dependemos do Senhor, nós sabemos que nós não pregamos aquilo que nós queremos, mas pregamos aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. E é por isso que eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, porque você será pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está aqui. E antes de eu entrar nesse texto, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco sobre fé. A fé não é uma fé qualquer. Nós sabemos que muitas das vezes nós podemos sair por aí para pregar a palavra ou conversar com alguém e a gente vai perguntar para ela: você tem fé? Certamente que ela vai dizer: eu tenho fé. Eu não estou falando dessa fé. Essa noite eu quero falar um pouco de uma fé sobrenatural. A fé que aciona, que ativa o milagre de Deus nas nossas vidas. Hebreus vai nos dar o conceito de fé que nós precisamos ser desenvolvido todos os dias. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que elas vão acontecer. Ou seja, todas as tentativas falharam. E aí tem ainda uma oportunidade, que é a oportunidade de
algo sobrenatural acontecer, algo que eu não estou esperando. E quando isso acontece, normalmente é o Senhor Jesus entrando em ação. Milagre, queridos, não é para todo mundo, é só para aquele que exerce a fé. Numa multidão, várias pessoas precisam de cura. Várias pessoas podem ter o mesmo problema. Assim como Jesus, quando ele andava no meio do seu povo, várias pessoas apresentavam os mesmos problemas. Mas ele escolhia alguém para manifestar a glória dele. E se nós olharmos para a Bíblia, sempre vai ter uma história, um contexto por detrás dos milagres de Jesus. Sempre vai acontecer algo que vai mexer com Jesus. E esse algo que acontece é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando eu coloco a minha fé em ação, eu começo a agradar o coração do Senhor. E quando o coração de Deus, ele se move, aí ele vem em nosso favor com a fé sobrenatural. A fé, queridos, é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas que nós sabemos no nosso íntimo que vai acontecer. E a palavra do Senhor diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Talvez você pode me perguntar nessa noite, ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Registra-se um fato na Bíblia, que Marta e Maria estavam recepcionando Jesus na sua casa. Marta estava muito preocupada com os afazeres. Marta estava preocupada em mostrar serviço. Marta estava preocupada em fazer alguma coisa para que o mestre notasse. E Maria se prostra aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus então vai testificar a respeito dela, dizendo que Maria escolheu a melhor parte. Sabe por que Jesus disse que ela escolheu a melhor parte? Porque ela estava ouvindo o ensinamento da palavra. E quando a palavra ela é lançada, nós vamos ativar a fé. E essa fé ela vai mover o coração de Deus. Queridos, aonde Jesus chega, sempre vai acontecer algo sobrenatural. Jesus, quando ele chegou numa festa de casamento, o vinho acabou. Mas quando ele entra em ação, ele vai lá e transforma a água em vinho. Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que 12 anos aquela mulher sofria de fluxo de sangue. E ela já tinha perdido a esperança, a integridade, mas uma fé que movia o coração daquela mulher, que dizia, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. A fé moveu e assim aconteceu. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro estava morto. Mas quando ele chegou, ele traz vida. Quando Zaqueu, ele queria conhecer o mestre, talvez não houvesse nenhuma esperança de que ele pudesse ver Jesus, mas ele queria ver Jesus. Mas o Jesus que sonda corações, ele sabia o que se passava no coração, no íntimo de Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus, no meio da multidão, em meio de tantos que talvez quisesse pelo menos conversar, dizer um oi para Jesus, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Quando Jesus chega, até o vento e o mar obedecem. Queridos, quando Pedro é convidado a andar sobre as águas, enquanto ele estava focado na palavra do mestre, olhando para o mestre, ele não afundou. Mas quando ele começou a olhar para as vozes que não era a voz do mestre, de um lado para o outro, a Bíblia diz que ele chega a naufragar. Mas Jesus chega porque havia uma palavra de ordem sobre a vida dele. Bispo, mas aonde a senhora quer chegar com todas essas histórias? É agora que nós vamos discorrer um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, através do texto que eu acabei de ler. A Bíblia vai nos relatar que Jesus mais uma vez estava no meio da multidão. A multidão, ela apertava, era grande. Quando fala de multidão, estou falando de milhares de pessoas.
E a Bíblia diz que essa multidão apertava Jesus. Aquela multidão tinha prazer de ouvir Jesus falar. Sabe, quando a gente é criança, ou quando a gente tem uma vozinha que gosta de contar a experiência, a gente quer ficar ouvindo e aprender com ela, aprender com pessoas que trazem experiência. Eu imagino que com Jesus era assim. Onde ele chegava, todo mundo queria parar para ouvir as suas histórias, porque aquela palavra era uma palavra viva. Era uma palavra que gerava sede. E quanto mais as pessoas ouviam, mais elas queriam ouvir. Mas a Bíblia fala que mesmo Jesus estando cercado por essa multidão, ele avista 2 barcos de longe. E ele avista ali aqueles 2 barcos. E ele vê pessoas desembarcando e lavando as suas redes. Aqueles homens, com certeza, estavam saindo do barco tristes, desanimados, pensando como que eles iam chegar em casa para dizer para a sua família que não tinham pescado nada. Naquela época, a pesca era uma fonte de renda que aquele povo tinha. Mas agora eles estavam descendo e estavam lavando as redes e estavam muito entristecidos. E um detalhe importante que a Bíblia nos aponta através dos estudos é que Pedro, João e Tiago eram pescadores experientes. Eles conheciam as estratégias de pesca, eles conheciam o ambiente que eles estavam pescando. Eles estavam ali, não era por acaso. Eles conheciam toda a trajetória. E às vezes, queridos, eu e você também já fizemos muitos propósitos, subimos, descendo um monte, renunciamos tantas coisas, fizemos alguns jejuns, outros estudaram para vários concursos, outros trabalharam em tantas empresas, já bateu em tantas portas, né? Outros já se envolveram em tantos relacionamentos, pensando que era o cumprimento de uma promessa, na certeza de que aquilo era verdadeiramente aquilo que Deus ia fazer. Mas de repente, queridos, nada daquilo que você esperava aconteceu. Quantas pessoas já se dedicaram ao seu chamado, começaram a entrar dentro do propósito, mas de repente algo aconteceu e aquilo trouxe uma grande frustração. Quando a Bíblia fala que Pedro já estava lavando as suas redes, o Senhor me levava a entender que a rede era o equipamento de trabalho que ele tinha. E lavar as redes significa que ele estava agora guardando as armas que ele tinha. Ele estava agora guardando as armas que ele tinha. Quantas vezes eu e você queremos guardar as armas que o Senhor nos deu? Quantas vezes a gente fala assim, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais orar. Já que eu estou vivendo esse negócio aí de quarentena, Deus falou tanta coisa que ia fazer comigo, eu vou guardar minhas ferramentas. Quando a igreja voltar, quem sabe eu volto de novo. Quem sabe você está na sua casa e aí agora você está guardando até os dons que Deus te deu. Porque agora você não pode sair de casa, né? Agora a ordem é ficar em casa, então os dons também não vai ser necessários. Quando você e eu estamos fazendo isso, nós estamos lavando a nossa rede. Quantas vezes nós guardamos o nosso talento, até quando a gente está pedindo uma porta de emprego. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa live e que você já andou em tantas portas. E às vezes você já andou em tantas portas, está tão cansado que você não sabe nem onde está a sua carteira de trabalho. Você guardou até a carteira de trabalho. A quarentena chegou. Talvez se eu te perguntasse, se você pudesse participar aqui comigo e eu falasse assim para você, ei, cadê sua Bíblia? Talvez você não sabe nem onde ela está. Você levita, você é adorador, você que toca um instrumento. Talvez seu violão está lá jogado, largado. Esse instrumento que muitas vezes você usou para adorar o nome do Senhor. Esse instrumento que muitas vezes você dedilhou, você tocou.
e vidas foram curadas, foram alcançadas. É isso que é lavar as redes. E eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. Eu tenho uma notícia. A Bíblia diz que Jesus estava observando Pedro e os seus amigos fazer aquilo, guardar e lavar as redes. Jesus está olhando você guardar o seu talento. Jesus está olhando você guardar os seus dons. Jesus está olhando você querendo guardar, minar o seu chamado. Ele está vendo e já está sondando o teu coração. Pedro era um homem que era escolhido por Deus. Jesus conhecia quem era Pedro. Talvez você possa dizer: Jesus não me conhece, mas conhece. Ele te conhece, sabe por quê? Porque o Criador conhece a criatura. Ele te conhece por dentro, ele te conhece por fora. E Jesus, querido, ele pega e, olhando para Pedro, ele decide agora entrar no barco de Pedro. E quando ele entra naquele barco, eu fiquei imaginando o temperamento forte que Pedro tinha, né? Um temperamento, imagino que ele estava muito agoniado. Sabe, quando a pessoa fez a tentativa a noite toda, está cansado, não pescou nada, está preocupado como é que vai pagar as contas, está preocupado com o que vai comer. Pedro agora está preocupado como é que ele vai comprar roupa para os filhos dele. Jesus simplesmente, querido, entra no barco de Pedro e senta. E a Bíblia fala que Jesus senta no barco e agora Jesus começa a ensinar a palavra. Ah, que Jesus lindo! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus começou a ensinar a palavra. Talvez Jesus estivesse pregando assim para Pedro. Pedro nessa agonia toda, preocupado com as coisas. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou dar para os meninos de pão? Meu Deus, a porta de emprego agora vai fechar. Não tem mais o que fazer. Eu imagino Jesus pregando lá Mateus capítulo 6, versículo 33, salvo engano. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu imagino Jesus falando isso assim tranquilamente para Pedro. E depois que Jesus termina de pregar a palavra, Jesus agora olha para Pedro e fala assim: Pedro, vamos voltar para o mar alto? Eita glória! O mar alto é um lugar onde as águas são mais profundas. Vamos voltar lá, Pedro? E você, Pedro, que lavou a rede, você, Pedro, que está desanimado, você, Pedro, que está desacreditado, você vai lançar a sua rede e você vai pescar. Jesus não disse assim: olha, vamos lá tentar mais uma vez, vamos lá para ver se dá certo dessa vez, não. Ele estava fazendo uma promessa: Pedro, você vai para o mar alto e lá você vai lançar a tua rede e você vai pescar. Pedro já havia ouvido a palavra. Pedro então responde: mestre, peraí, nós passamos a noite toda lá. Quem é pescador que está me assistindo sabe como que é. Lá na praia, os barcos ficam tudo à beira-mar durante o dia. E quando é no finalzinho da noite, que é quando a maré começa a ficar mais alta, que as pessoas vão embora, os barcos começam a sair para ir para a profundidade, que é onde eles vão pegar peixe. Só que a Bíblia me assegura que já era dia. Mas Jesus fala para ele, fala assim, aí Pedro fala para ele assim: mas peraí, mestre, a gente ficou lá a noite todinha, que é a hora certa de pescar. E a gente não conseguiu pescar nada. Mas Pedro estava cheio de uma fé sobrenatural, porque ele tinha ouvido a palavra. Aí ele diz: mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Ele estava seguro
daquilo que ele ia fazer. Ele estava debaixo de uma palavra profética. Pedro, nessa hora, estava renunciando o seu próprio eu, porque com o temperamento forte que ele tinha, talvez ele pudesse dizer: não vou mais não, já tentei tantas vezes. Eu acredito que ninguém que está assistindo essa live já tenha falado isso, né? Eu não vou para a igreja mais não vou orar mais não vou jejuar mais não, eu não vou mais acreditar em nada. Mas Pedro, ousadamente, investido de uma fé sobrenatural, ele diz: sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Às vezes, querido, a profundidade é o lugar para onde Deus quer nos levar. Profundidade requer maiores desafios de fé. Demanda seguir uma trajetória ousada, ir para a profundidade. Aquele barco, até chegar na alto mar, ele estava sujeito a trovões, relâmpagos, talvez até um balançado barco. Mas Pedro estava debaixo de uma palavra. Pedro estava debaixo de uma palavra vinda do céu. Então ele não temeu, mesmo cansado, ele então vai. Pedro, mesmo sabendo que aquela hora não era hora de pesca, mas ele foi. Querido, eu quero te falar uma coisa nessa noite. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Pedro, ele não trabalha com a lógica humana. A lógica humana, ela sai fora quando Jesus entra em ação. Ele não trabalha com a lógica da ciência. Um pregador estava ministrando uma palavra e ele disse que um certo homem, não conhecedor da palavra, disse assim: mas vocês pastores, vocês são tão poderosos, vocês oram tanto, vocês dizem que cura, vocês dizem que faz milagre, por que vocês não oram para esse vírus ir embora? E eu fiquei prestando atenção na resposta que aquele homem de Deus deu. E aquele homem de Deus falou assim: querido, o Deus que me usa, o Deus que rege a terra, ele faz como ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele não está condicionado à minha oração e nem ao meu querer e nem ao teu querer. Mas ele é o Deus que age como ele quer, do jeito que quer, na hora que ele quer. Querido, não importa a hora que Deus está mandando você fazer alguma coisa. Talvez o Senhor dê uma ordem, vai procurar emprego. E você está dizendo: mas nessa pandemia, não, Jesus não trabalha com lógica humana. Se Jesus está mandando você fazer, a Bíblia diz, querido, querido, eu vou ter que falar como diz uma ovelha minha, vou ter que falar. A Bíblia diz que na época de Estevão, estava proibido pregar a palavra. Mas Estevão, ele sabia quem tinha mandado ele fazer a obra. E ele vai fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que Pedro morre apedrejado numa praça. Mas a Bíblia também diz que, sendo apedrejada a sua carne, Estevão olha para o alto e a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus e o Senhor de pé para exaltar o nome dele sobre a vida de Estevão. Querido, será que você tem feito por onde Jesus se colocar de pé? Quando Jesus entra no barco, a direção é ele que dá. Quando Jesus entra no barco, querido, ele tira todos os nossos planos da reta. E sabe o que eu quero te dizer? Se fosse para dar certo do seu jeito, já tinha dado. Se não deu certo até agora, por que não deixar Jesus entrar no teu barco e conduzir a situação? Quando a gente está no barco, querido, com Jesus, precisamos entender a prioridade. A prioridade, querido, é o reino e a justiça de Deus. Quando Pedro deu lugar àquele homem, o que estava acontecendo? Quando Jesus entrou no barco,
a prioridade foi pregar a palavra. E depois que a palavra foi pregada, Jesus agora começa a agir em favor da vida de Pedro. E muitas vezes, quando Jesus entra, ele vai pedir algumas coisas muito complicadas. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus podia simplesmente dizer para Pedro: Pedro, pode lançar aqui a rede na beira do mar. Você vai pescar do mesmo jeito. Não. Pedro, volta lá. Volta lá na onde você foi envergonhado. Volta lá onde você não pescou nada. Volta lá onde foi que disseram que você não ia conseguir. Volta lá, porque lá eu quero manifestar que eu agora estou contigo e sou eu que vou fazer. Eu quero te perguntar, meu irmão, aonde foi que você fracassou? Onde foi que você parou? Aonde foi que você foi envergonhado? Você amou e foi rejeitado? Você se doou e não recebeu nada em troca? E agora você tem medo de se relacionar com outras pessoas? Só que agora o esquema é diferente. Jesus entrou no barco. E quando Jesus entra no barco, a situação muda. Talvez a ordem que ele vai te dar pode até soar estranho. Como é que é? Volta lá? Volta lá. Volta lá, porque é lá que você vai pescar. Porque no lugar da vergonha, o Senhor traz a dupla honra sobre a tua vida. Sabe, querido, depois de uma noite tão frustrada como a de Pedro, dentro daquele barco, talvez com tempestade, talvez com o risco de naufragar, com relâmpagos, trovões, medo. Quando ele termina, ele está cansado, desanimado. O sentimento que ele tinha no coração era desistir, muito sono, porque ele tinha passado a noite acordado. E quando a gente está com sono, cansado, a gente não consegue nem raciocinar direito. Ele não tinha estratégia nenhuma. Talvez nessa noite você está se sentindo desse jeito. Desanimado, cansado. Dorme, parece que está com sono. Dorme, porque tem gente que está assistindo essa live que tem vontade de dormir. Se pudesse, dormiria a noite toda. Se pudesse, dormiria o dia e a noite toda. Tem gente que está assistindo essa live que você diz assim: como eu queria dormir e só acordar quando todo esse vento tiver passado. Ei, querido, Jesus está te observando de longe. Jesus está chegando para assumir o controle da tua vida. Ei, sabe o que mais? A Bíblia fala que quando Jesus convida Pedro para ir lá para o alto mar, ele não falou assim: vai lá, Pedro, vai lá, volta lá. Não, ele estava no barco. Jesus entra no barco com Pedro. E quando Jesus entra no barco, tudo fica diferente. Jesus entra, Pedro não foi sozinho. Jesus está mandando você voltar lá no mar alto. Ele está mandando você enfrentar tudo de novo. Só que agora eu quero te dizer, vai ser diferente. Porque não é a sua voz, é a voz de Deus que está falando com você. Querido, quando nós obedecemos a voz do Senhor, a obediência traz bênção. E a bênção é tão grande, que aquilo que eu e você recebe ainda vai servir para abençoar outros. A Bíblia fala que o barco, a rede veio tão cheia que aqueles homens não puderam conter. E eles então dão sinal para o outro barco para vir ajudar a pegar mais peixes. Eu quero declarar sobre a tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida será tão grande, que Ele vai abençoar não somente a tua vida, a tua casa, mas vai abençoar outros que estiveram com você. Porque o Senhor é um Deus que tem prazer em manifestar e mostrar que Ele está conosco. Eu quero perguntar para você nessa noite, que voz que você está ouvindo? Querido, quando eu estava preparando essa palavra, essa madrugada na minha casa, a minha alma sentia
E o Senhor colocou algumas perguntas que eu escrevo para não esquecer. E o Senhor mandava eu perguntar assim para você que está assistindo. Por que você está pensando em parar de orar? Quem foi que está mandando você parar de orar? Por que você está pensando em abandonar tudo, parar? Tem gente até falando assim, eu sei das consequências, mas eu não estou nem aí, eu vou encarar. Eu quero te perguntar nessa noite, foi Jesus que mandou? Quem foi que mandou você sair do foco do sobrenatural? Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa. E a promessa é algo sobrenatural. Quem foi que mandou você abandonar o barco que Ele colocou você lá? Talvez você faz parte de uma igreja, de um ministério. Talvez você é um membro de alguma igreja, está ardente, ou de outro ministério. Eu não sei. E Deus colocou você lá. Deus mandou você para lá. Mas agora você está querendo sair fora do barco. Eu só quero te fazer essa pergunta guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem foi que mandou você sair de lá? Querido, depois que Jesus fez tudo, depois que Jesus foi lá, entrou no seu barco com você, agora você que quer pular fora? Como será que está o coração do Mestre? Você lembra do seu primeiro estado? Você lembra quando Jesus te pegou? Você lembra quando Jesus transformou a sua história, tirou você do lamaçal de pecado, quando Ele enxugou tuas lágrimas, quando ninguém dava nada por você, e Ele levantou alguém para pregar a palavra para você, e Ele entrou no barco contigo e disse, a partir de hoje, eu estou mudando a tua história. Você está lembrado? E agora você fala que vai pular fora do barco? Quem foi que mandou você guardar os teus instrumentos? Quem foi que mandou você guardar os teus dons? Quem foi? Eu te pergunto nessa noite, sair do barco, por quê? Se você sair do barco, é perder a direção, você pode naufragar. Sair do barco em alto mar, porque eu sei que você que está querendo sair do barco, é porque o negócio está forte, é porque as ondas estão vindo pesadas. Você só tem uma escolha, continuar na direção do Mestre, porque Ele deu uma palavra de ordem quando você estava lá atrás. Ele disse que ia estar com você. E agora? Ei, tem vinho novo chegando para o teu casamento. Você está querendo abandonar o casamento? Você lembra aquele dia que você orou e você falou, Senhor, entra no meu casamento. E Deus até começou já a fazer uma obra, mas porque as coisas estão saindo do seu controle, né? Porque você quer que esteja no seu controle. Aí você já quer pular fora do barco. Jesus mandou você pular fora desse casamento? Querido, o sangue das feridas que estão abertas na tua vida vai estancar. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos sangrando. Mas naquele dia que ela toca as vestes de Jesus, o sangue estanca. O Senhor me mostrava feridas profundas, sangrando ainda. Mas se você conseguir tocar pela fé nas vestes de Jesus, Ele vai estancar o sangue que está correndo aí. Ei, tem graça de Deus chegando para a tua vida. Só precisa que você se arrependa das suas próprias decisões. Você tentou tantas vezes sozinho, não conseguiu. Jesus entrou, começou a fazer. E porque só parece, que as coisas estão tomando outro rumo, você quer pular fora? Ah, querida, talvez a sua casa nessa noite está tudo bagunçado. Talvez você esteja dizendo, meu Deus, eu não sou digno nem de estar na igreja. Eu não sou digno nem de ouvir a tua palavra. Mas de longe você quer pelo menos observar o que está acontecendo. Ei, Jesus está te dizendo, desce depressa.
porque hoje me convém entrar na tua casa. Desce depressa da minha presença, porque eu quero entrar na tua casa. E quando eu entrar, eu vou levar salvação, não só para você, mas para todos da sua casa. Talvez, querido, você está à beira da morte espiritual. Eu quero te dizer, Jesus está chegando com vida na tua casa. Ele é o socorro bem presente. E na hora da angústia, é só você clamar. Lembra do louvor? Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Isso é profético. Será que você pode declarar na tua casa nessa noite? Posso clamar, você pode clamar. Você não vai naufragar, porque quem te colocou nesse barco de volta foi Ele. E Ele entrou nesse barco para mudar a história do barco. Para mudar a história da tua pesca. Ah, Jesus. Mesmo que cansado, mesmo você estando desanimado, talvez nessa noite você já até decidiu largar tudo. Eu quero te dizer, Jesus já te viu de longe e Ele está chegando. Ele já te viu de longe, já sondou teu coração e Ele está vindo na tua direção. E Ele vai trazer uma palavra viva, que vai mudar o teu pensamento, que vai mover a tua fé para alcançar o milagre. Dê prioridade, querida, à vontade de Deus na sua vida nessa noite. Priorize. Tudo que Ele mandar você fazer, obedeça. Vai valer a pena. Agora tem uma coisa. Não faça para homens, mas faça para agradar o Senhor. Entendendo que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. E acima de tudo está o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses que Jesus humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se de si mesmo. Ele se humilhou de todas as maneiras possíveis. Mas também vai dizer que por causa da obediência dele, por causa da humilhação que ele passou, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, seja no céu, seja na terra. O nome de Jesus tem poder sobre a tua vida nessa noite. Quando ele chega, ele muda. Eu já estou quase finalizando essa palavra. E eu quero que você reflita comigo nessa noite. Em que fase você está? Você já desceu do barco? Está desanimado? Você já está lavando as redes, né? Está guardando tudo aí, a Bíblia, os dons. Diz que não vai mais orar, não vai mais fazer propósito nenhum. Jesus está te vendo. E Ele está chegando para entrar aí no teu barco. Mas quando Ele chegar, deixa Ele reinar, deixa Ele fazer primeiro o que Ele quer. Primeiro o que Ele quer. Ou será que você está naquela fase que Jesus falou para você entrar e ir para o mar alto? E o negócio está estreito. Parece que tem hora que o barco vai afundar. Parece que tem hora que você vai morrer. Mas você não vai morrer não, filho. Você vai ter muita história para contar. Você vai ter muito de Deus para testificar. Quem sabe nessa noite você está decidindo lançar a sua rede mais uma vez. Parabéns. É isso mesmo. Ainda que tudo esteja dizendo que não, lança mais uma vez a tua rede. Se prepara para a grande pesca do Senhor na sua vida. Se prepare para viver a pesca maravilhosa. Jesus ensinou. Primeiro ele entra, pesca Pedro, pesca as almas que estão ao redor e agora ele vai fazer algo na vida de Pedro. Dê prioridade para ele. Dê prioridade para ele. Porque quando você for um instrumento de pesca,
de almas. Eu quero te falar uma coisa. Você sabe qual é a prioridade de Deus? Almas. Se você ganhar almas, se você estiver disposto a lançar as suas redes, a louvar o Senhor, a usar o instrumento que Deus te deu para ganhar almas, você já pode começar a cantar o hino de vitória, porque você vai ter uma pesca maravilhosa na tua vida. Vai vir pesca, mas começa a pescar para Ele primeiro. Olha o mistério. Primeiro pesca a alma para Ele. Você é capaz. Você é o ganhador de almas. Quando Jesus ensina tudo para Pedro, ele levanta e diz para ele: você será pescador de almas. Aleluia. Nessa noite, queridos, reflita. Eu escolhi a letra de um hino que vai ser entoado. E eu quero que você medite na letra desse hino. Quem foi que mandou você parar? Quem foi? Que voz que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz da mídia? Que está dizendo que o negócio vai piorar? E você está pegando isso aí para a tua vida? Ou você está ouvindo a voz do sobrenatural de Deus que vai acontecer na tua vida? Olha, Deus não trabalha. Repita comigo: Deus não trabalha com lógica e nem com ciência humana. Ele é Deus, Ele está acima de tudo e de todos, e sobre todos é Senhor. Decida ficar com a palavra de ordem, ainda que esteja parecendo que tudo está ao contrário. Ainda que você esteja desanimado, se levanta, entra no barco, porque agora você não vai mais sozinho para o alto mar. Ele vai contigo. E eu quero nessa noite liberar sobre a tua vida pescas maravilhosas. Lança a tua rede. Tira a sua carteira de trabalho da gaveta. Procura onde ela está. Ei, pega lá a tua certidão de casamento. Começa a declarar que tem uma aliança feita. Começa a declarar sobre as feridas que estão na tua alma. Talvez não dá para ver, mas coloca a mão no teu coração. Quero declarar: você vai pescar, você vai pescar. Você vai viver o sobrenatural. Aonde foi o lugar do teu fracasso, lá vai ser o lugar da tua honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer você que tirou esse tempo para ouvir essa palavra. Uma palavra que traz vida. Uma palavra que fechada talvez signifique apenas mais um livro. Mas a partir do momento que eu abro ela, o Senhor dos Exércitos fala comigo e contigo. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer um, estava cansado, sem forças, desanimado.